A paz, irmãos, bem-vindos ao quinto dia do nosso propósito na área financeira. Quinto dia de jejum e oração e a palavra, que hoje nós vamos falar sobre os 4 gafanhotos. Eu vou começar mais rápido, porque é um pouco longo essa explicação sobre os 4 gafanhotos. Então, eu vou pegar aqui na palavra do Senhor, em Joel 1, versículo 4, tá? Aqui vai falar sobre os gafanhotos. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então, aqui, na palavra, tá falando sobre os gafanhotos. E os gafanhotos, eles simbolizam, eles representam os demônios, que são fases, de demônios, onde eu vou estar explicando aqui para vocês cada uma delas. E eu diria assim que a maioria das pessoas, se encontram na fase 1 e na fase 2. Mas eu vou explicar para vocês, Vou primeiro entregar a live ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro, Senhor, todo esse vídeo, todo esse propósito, esse dia em tuas mãos, ó Pai. Eu te entrego cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, fazendo esse propósito, Pai. E venha, Senhor, abençoando cada uma delas, indo de encontro ao coração delas, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, transbordar, possa tocar no coração, na mente, para que elas possam, Senhor, entender a tua vontade, o teu ensinamento aqui, ó Pai. Espírito Santo, eu passo o controle, a direção deste vídeo, desse ensinamento a você. Espírito Santo, conduz, direciona, testifica nos corações. Espírito Santo, venha fazendo com que as pessoas elas possam entender, o propósito de tudo isso e possam conseguir enxergar, discernir como conseguir sair desses cativeiros e todas essas coisas pelas quais eles estão passando, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, como eu falei, é um resumo porque... Vamos lá. Gafanhoto cortador é a primeira fase, tá? Que é a fase da lagarta. Tudo aqui, gente, os gafanhotos são demônios. Mas a gente fala assim que está falando aqui na palavra do Senhor. Então, o gafanhoto cortador, que é a primeira etapa, ele come parte dos frutos, causando prejuízos e impedindo o agricultor colher o fruto por completo. É o primeiro nível de ataque às finanças. Então, vamos supor assim que ele é um nível que as pessoas elas têm mais acesso, onde a maior parte da parte financeira está nesse nível aqui. Então, quais são as características deste gafanhoto, na vida da pessoa? Ele pode... É aquela pessoa, sabe aquela pessoa que ela trabalha, ela, independente de quanto ela ganha, ela nunca consegue juntar dinheiro ou sobrar dinheiro para conseguir usufruir dele. Ela só sobrevive. É justamente a palavra-chave desse gafanhoto, é isso. Tudo que ela gasta, tudo que ela ganha, ela gasta porque por problemas, tipo assim, quebra alguma coisa, ela tem que usar aquele dinheiro. Aí precisa comprar remédio, aí aparece uma conta para pagar. É aquilo assim, a pessoa sobrevive. Ela não perde nada, ela sobrevive. O que ela ganha, ela gasta e fica nisso. Não é uma coisa que ela perde, fica devendo, não. Ela ganha, mas ela não consegue usufruir desse dinheiro, porque esse dinheiro ele vai todo para conta, para prejuízos que aparecem ali, e ela tem que usar aquele dinheiro, destinar aquele dinheiro para essas coisas que vão aparecendo justamente com o intuito de prejudicar, com o intuito de fazer com que ela não consiga juntar o dinheiro, não consiga usar esse dinheiro para um benefício, para alguma coisa melhor, para uma melhora ali. Então, ela é aquela pessoa que ela sobrevive com o salário dela. O salário dela, ele é todo para algo que vai acontecendo ali todo mês, e isso é uma coisa constante, não é uma coisa que acontece um mês só e pronto. Esse nível do gafanhoto cortador, todo mês a pessoa acontece alguma coisa nova e ela gasta o dinheiro todo dela, vai em alguma situação ali, algum imprevisto, algo que ela não perde, ela não, como é que eu posso dizer? Não fica devendo, mas ela gasta o que ela tem. Ela acaba tendo que usar o que ela tem. Aí, outra característica. Bloqueia a chegada de bênçãos também, como eu falei. Ela fica no 0 a 0.
trava os negócios e projetos, impede o progresso e o sucesso do empreendimento também. É aquela mesma coisa, a pessoa que tem empresa, ela fica ali no 0 a 0, ela não consegue lucrar, né, mais. Tem muitas perdas materiais, o dinheiro entra e já sai, sempre lutando para pagar as dívidas. Então, a frase tema, né, a frase chave desse gafanhoto é trabalhando para sobreviver, como eu falei. Você não consegue guardar dinheiro para investir em alguma coisa, porque tudo que entra sai. Esse é o primeiro gafanhoto, a primeira fase, que eu acredito que é a fase que as pessoas mais vivem, né? A segunda fase, que é o gafanhoto migrador, é a fase de crescimento do gafanhoto, né? Ele deixa um rastro de destruição significativo na lavoura. Então, os prejuízos financeiros, eles superam os ganhos, levando a pessoa a dívidas e perdas. E também, por exemplo, aqui nessa segunda fase, ao contrário da outra, que você ganha e gasta, não sobra, aqui já tem dívidas. Você ganha, por exemplo, você tá ali, aí vem um gasto, por exemplo, o motor do carro quebrou. Então, a pessoa não tem... O motor é uma parte muito cara do carro. Então, a pessoa acaba tendo que fazer uma dívida ali para pagar aquele dano que já é um pouco maior do que se fosse uma coisa que ela conseguiria pagar todo mês. Então, isso também acontece bastante, né? Gasto com médico, às vezes é um tratamento mais caro, mas é algo que você não tem, mas você tem que entrar numa dívida. Você vai ter que entrar em uma dívida e isso é algo constante, não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, né? Isso são coisas que acontecem com muita frequência, né? Quando você acha que você vai se levantar e acontece uma outra dívida, um outro dano grande, e aí acontece isso. Então, essa é a segunda fase. A terceira fase é o gafanhoto devorador. O gafanhoto devorador é a fase da reprodutiva. Ele devasta a plantação rapidamente. Então, esse tipo de gafanhoto, que é um demônio, ele devora tudo que foi conquistado com muito esforço, destrói e causa perdas financeiras irrecuperáveis, desestabiliza financeiramente profunda e duradoura, destrói patrimônios que levaram anos para serem construídos e a perda de imóveis até a falência. Então, esse nível aqui maior já é um nível mais grave, de bens materiais que você demorou anos. Por exemplo, a pessoa pagou com muito esforço, ela conseguiu comprar uma casa própria, que é um bem que demorou bastante tempo para ela adquirir, juntar dinheiro. Esse tipo de demônio, que é num grau, na terceira fase, ele vem causando a destruição, a perca desse tipo de patrimônio que são mais né, graves, como um patrimônio, uma casa ou uma empresa, né? Às vezes é uma empresa familiar ali que está ali anos na família, que passou de geração em geração, que é algo que era sólido, e aí esse demônio, né, esse nível, ele destrói, ele faz a pessoa perder ou a casa, o imóvel, ou até mesmo uma empresa, que é algo que demorou para construir, é algo de mais valor. Então é um nível que leva também, muitas vezes, as pessoas à depressão profunda, porque é algo que mexe, não é um bem material que você vai lá, junta um pouquinho mais de dinheiro e compra. É algo que realmente requer muito mais dinheiro, muito mais tempo, muito mais preparo, né, que juntou-se anos ali, e esse demônio, ele vai lá e ele quebra as estruturas, ele vai lá e ele quebra, é algo muito grave, que isso, na maioria dos casos, leva a pessoa à depressão e até querer se matar, né? Então, cadê aqui? E a quarta fase do gafanhoto, o quarto gafanhoto, é o gafanhoto destruidor, que ele é chamado de pulgão. Ele suga a seiva das plantas e vai na raiz. Então, ele é a fase que causa a destruição total de bens, patrimônios, de tudo. Então, esse nível, ele afeta toda a geração. Ele vai no fundo do poço financeiro e emocional, destrói todo o patrimônio. Então, a pessoa aqui, ela não tem mais aonde ela ter qualquer tipo de
forma de se reerguer financeiramente falando e emocionalmente falando também. É quando a pessoa perde tudo, perde toda a oportunidade de se reerguer, perde os bens materiais, não tem bens para vender, para conseguir, sabe, perde casa, perde empresa, perde tudo aquilo que ela poderia ajudar ela a se reerguer de alguma forma. E pode levar a pessoa a ficar na rua e cometer crimes. Então, esse nível aqui é o nível, por exemplo, de pessoas que estão em situações de rua, que elas não têm para onde ir, não tem como... É esse nível aqui. Elas perdem tudo. Claro que tem casos de pessoas que estão na rua, que elas estão porque saíram de casa, são dependentes químicos. Mas tem casos de pessoas que estão na rua que realmente não tem para onde ir, não tem casa, não tem mais oportunidade. É esse caso aqui. É um demônio que ele toma tudo da pessoa, inclusive de toda a geração. Por quê? Porque a pessoa não vai ter um bem material para deixar para o filho, não vai ter uma casa, não vai ter uma oportunidade dos filhos também conseguirem se levantarem e se reerguerem. Então, esses são os 4 níveis de ataque espiritual de demônios, que são aqui denominados gafanhotos, que atacam a área financeira. São os níveis, né, de ataque espiritual na área financeira. Então, se você já esteve ou está identificando isso na sua vida, né, geralmente, como eu falei, a maioria é o primeiro nível, ou o segundo nível, que são os mais comuns, né? Como que quebra isso? Primeiro, esses gafanhotos, que são os demônios, eles só têm acesso, eles só podem causar qualquer nível e tipo de destruição através de uma legalidade, porque os demônios, eles agem somente por legalidade. Então, como foi falado nos vídeos anteriores, qualquer brecha de maldições hereditárias que vem dos antepassados, de maldições que você mesma adquiriu devido aos seus pecados, que você já cometeu ou que você ainda possa estar cometendo, ou devido a alguma obra que foi feita contra a sua vida, né, principalmente por brechas da sua própria legalidade. Então, esses demônios, eles têm acesso por essas legalidades, essas portas. Então, para eles não permanecerem mais aí, né, para que eles também não entrem, você precisa fechar essas portas, você precisa cancelar isso, declarando, primeiro parando de cometer qualquer tipo de pecado, entrando em guerra espiritual pela sua vida, pelas suas finanças, né, em orações de guerra mesmo, declarando no nome de Jesus que você rejeita, que você quebra, que você cancela todo qualquer tipo de pecado, de legalidade que você deu até aqui. E também no nome de Jesus, repreendendo. Nossa, eu rejeito todo gafanhoto devorador, todo gafanhoto migrador, todo gafanhoto, todo demônio na minha área financeira. Eu rejeito todo ataque espiritual. E aí, com essa frequência, né, esses demônios, eles vão bater em retirada, porque o que alimenta eles, o que atrai eles nas nossas lavouras, né, nas nossas vidas, são os pecados, independente se é pequeno, se é grande, né, são os pecados, as brechas, as coisas que estão escondidas, ocultas ali, né, é isso que atrai e alimenta ainda mais esses demônios, né. Então, eu vou fazer as orações agora sobre isso, para finalizarmos aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse vídeo, por tudo que foi falado aqui. Pai, toca no coração de cada um deles, Senhor. Pai, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus todo gafanhoto, cortador sobre a vida de cada um aqui, Pai. Eu renuncio agora, eu rejeito, eu repreendo todo gafanhoto cortador, todo demônio, Senhor, dessa área financeira que tem vindo, Senhor, para querer comer aquilo que é do teu fruto das nossas vidas, Senhor, para querer comer o nosso trabalho, aquilo que o Senhor nos deu, Senhor Jesus, financeiramente. Pai, eu repreendo também da vida de cada um aqui, em nome de Jesus, todo gafanhoto migrador, todo demônio também que vem para causar destruição, para causar escassez, para causar danos materiais. Pai, todo demônio, Senhor, que tenha atacado, Senhor, os eletrodomésticos, as coisas elétricas, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem querido atacar para dar prejuízos, para dar gastos, Senhor, para causar gastos, prejuízos financeiros, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, todo demônio que age por meio da fiação elétrica, para queimar, para destruir, para quebrar coisas, Senhor, para causar mais perca financeira, mais gastos, Senhor, nós repreendemos agora toda a raiz por detrás disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós expulsamos agora todo mal, Senhor, que tem atuado, afetando, causando danos, prejuízos financeiros, ó Pai.
Todo demônio que tem afetado na saúde, atacado saúde para ficar com gastos financeiros, para ter gastos de médico, de hospital. Pai, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo todo gafanhoto devorador, todo gafanhoto, Senhor Jesus, destruidor. Todos os demônios, Senhor, que agem por diversas castas, por diversas brechas na área financeira, saiam agora, sejam expulsos agora, em nome do Senhor Jesus, da vida de cada um que está fazendo esse propósito, de cada um que está buscando o Senhor, de cada um que quer, Senhor, estar debaixo da Tua presença, debaixo do Teu nome, ó Senhor. Nós repreendemos agora esses demônios de tocar nas finanças, de tocar na vida, de tocar na saúde, de tocar nos bens materiais de cada um aqui, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. É anulado toda sentença, é anulado, Senhor, qualquer mal que possa estar vindo para querer tirar, para querer roubar os bens, a disposição, a área financeira de cada uma dessas pessoas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.